todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Apesar de distante, estamos perto, né? E para a nossa palestra, a palestra do dia, vamos ler uma página do livro Vinho de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Em nosso trabalho. Porque toda casa edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo está em Hebreus 3, 4. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós, outros, deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E, em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O Pai levanta fundamentos, estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em esforços individualistas nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pelas nossas atuações, pessoal, em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com entusiasmo, de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras, que nos amarrem às ilhas do isolamento. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor, diariamente, e peçamos a Ele, destrua as particularidades em desacordo com os nossos propósitos que são soberanos. E juntos, rogamos-lhes visão do entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos e erguemos a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No deslocamento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. E que assim seja. Com esta página, meus irmãos, nós vamos fazer a nossa prece para dar abertura dos trabalhos da nossa palestra da noite de hoje. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Jesus, nosso Mestre e nosso irmão maior. Aqui estamos reunidos, Mestre, no seu santo e misericordioso nome, Senhor. Agradecendo essa oportunidade maravilhosa que nos é dada de poder, Senhor Jesus, nos ligarmos à espiritualidade maior. Obrigada, Senhor Jesus, pela força que nos tem dado nas lutas desse cotidiano tão difícil. E ajuda-nos a ajudar. Proteja-nos, Senhor Jesus, orientando a cada irmão, a cada lar, Senhor Jesus, seja as suas bênçãos presente. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa caminhada para que possamos, da melhor maneira possível, cumprir a nossa missão. Rogamos as tuas bênçãos para todos os sofredores, os que estão nos cárceres, nos manicômios, nos asilos, nos orfanatos, nos lares em desunião, os encarnados e desencarnados. Recebam, Mestre amado, as suas bênçãos, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor.
Graças a Deus. Para a palestra da nossa noite, nós queremos convidar o nosso irmão Clarence Soares, que é da nossa casa, trabalhador aqui também, e ele vai falar para nós: conhecereis a verdade. Sejamos gratos pelas oportunidades que nos foram dadas, não para nos envaidecermos, ao contrário, para engrandecermos ou sermos gratos por essa linda oportunidade de crescimento. E quando a gente fala sobre verdade, é um tema um tanto delicado, porque hoje temos parcelas desta verdade, ou aquilo que nos é próprio ao momento que nós vivemos. E Jesus, passados 21 séculos, esse agora a seu tempo, ouvimos do nosso querido irmão, em João, capítulo 8, versículos 31 e 32, a seguinte fala: se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é interessante que estamos vivendo em um mundo onde há muitos pontos de vista, mas analisarmos a vida em toda a sua amplitude, a primeira coisa que nos vem à mente é: se permaneceres na minha palavra. Quantas vezes nós não somos compelidos a observar a vida pelo prisma do nosso olhar, trazendo muitas das vezes inquietação, trazendo limitações para o âmbito, para o cerne de nossas almas. Então, nesses dois versículos, nós ficamos nos questionando sobre como temos lidado com isso, com a verdade. Então, somos, por exemplo, escravos do nosso temperamento. Muitos de nós temos até o que diríamos pavio curto. E há uma necessidade de reflexões maiores nesse sentido. Porque não viemos aqui neste planeta, nessa escola maravilhosa, para simplesmente nos impormos as nossas opiniões, o nosso entendimento. Não nascemos simplesmente para preservarmos o entendimento. Viemos aqui para examinar o próprio cerne, o íntimo dos nossos próprios corações, e nos unirmos a esses ceareiros que estão à nossa volta, buscando auxiliar-nos em nossa redenção, buscando auxiliar-nos no nosso crescimento. Então, por que bater o pé? Por que teimar? E por que não se abrir para verdades estas que estão aí há milênios e que poderiam e podem, e melhor dizendo, dar-nos sustentação para os desafios que aí se apresentam. Então, o temperamento é necessário ser examinado, não vai como crítica, pelo contrário, é uma sugestão, é uma reflexão. Cada um tem o seu entendimento e nós respeitamos isso. Então, mas não podemos deixar de dizer que existem pessoas que tão somente se sentem queridas se nós observarmos a maneira e a forma como elas vivem e fazermos praticamente o mesmo. Há várias maneiras de se sentir e precisamos compreender que cada um tem o seu momento. Não foram poucas as verdades que Cristo examinou, principalmente com o nosso irmão Pilatos, sobre o que era verdade. E reconhecendo nas ações do nosso irmão Pilatos, e reconhecendo que ele não compreendia naquele momento, e ainda estava preso, o seu entendimento, a questões do momento, a questões de época, o receio mesmo de perder, inclusive, a sua condição de um governador,
de um dirigente de uma sociedade, cair em desgraça perante César, Cristo, tendo observado isto correr na intimidade do nosso irmão, ele se pronunciou de uma forma que às vezes não é sentida nas ações de muitos: o silêncio. Então, e tempos depois, esse irmão veio a se redimir, sim, mas naquele momento, Jesus, dando prova do uso da caridade, da fraternidade e do entendimento, preferiu silenciar-se a ficar fazendo questionamentos que o irmão, naquele presente momento, não seria capaz de assimilar. Então as pessoas muitas das vezes não têm noção, não têm noção mesmo, né, dessa realidade, que aqui viemos para buscarmos a nossa reforma íntima, amadurecermos o nosso entendimento perante a vida, perante a nossa consciência e, acima de tudo, perante Deus. Então, aqui viemos para nos reformar intimamente. Eu não vim aqui tão somente para auxiliar aqueles que estão à volta. Pelo contrário, são vocês que me auxiliam a preservar o entendimento ou me esforçar para conquistar um entendimento que seria mais saudável na condição dos nossos dias. Então a gente para e pensa que o gênio, que é a palavra mais usada, precisa ser observado com muita cautela. E, não raro, e conhecedores disso, a gente, apesar de ter as explicações necessárias sobre isso, o que a gente faz? A gente não se examina. E aí vem os malefícios, vem situações, inclusive, de enfermidade. Então, muitos são aqueles que se escravizam no presente momento, ao invés de se libertarem das injunções que estão aí no mundo. Então, se não estiverem embriagados, não estão bem. Se não estiverem vendo o amarelado do dente, o amarelado do bigode, por exemplo, não estão satisfeitos e são sinais de fuga, não são sinais que traduzem a vida. Então, escravos da drogadição, buscando sentido nas coisas, sentido de fugir de si mesma, fugir dos problemas do mundo, mas continuam escravos. Então, problemas esses são desafios, os quais precisamos entender que precisamos superá-los. E é com muito esforço. Ouvi certa feita um irmão dizer que a caminhada é muito longa, mas temos de caminhar. E por que ele observou dessa forma? Porque muitas das vezes colocamos impedimentos às ações necessárias para o nosso próprio crescimento. Pontuamos que o irmão é responsável pelas nossas quedas, ao invés de examinarmos e fazermos o que nos compete. Então, por mais que sejam esclarecidos, porque campanhas aí estão para observar o que, por exemplo, o tabagismo oferta às nossas vidas, o que a drogadição pode realmente nos trazer em malefício, e apesar de todos esses esclarecimentos, observamos que os irmãos tamponam os seus ouvidos. Jesus, por exemplo, pediu-nos que amássemos uns aos outros como a nós próprios. Pediu-nos que amássemos os nossos inimigos. Pediu-nos que encarássemos os desafios que aí estão no presente momento com fé, buscando entendimento, tendo os cuidados necessários. Não raro, muitos são aqueles, usar uma palavra que inclusive eu não gosto muito, surtam. Pessoas que muitas das vezes, em momentos outros, nos parecem serenas. E no momento que estamos vivendo, essa serenidade parece que se esvai. Então é muito complicado esse trabalho que efetivamente nós precisamos fazer. Buscarmos na intimidade do nosso coração o que é necessário se fazer
para crescermos. Não é à toa que Paulo, em Coríntios, no capítulo 13, ele observa que para que colhamos essas verdades, há necessidade de amadurecimento. Quando eu era criança, agia como criança, pensava como criança. E hoje que sou adulto, já tenho um outro entendimento sobre isso. Não exatamente com essas palavras, mas as verdades nos são ditas em parcelas. E a gente entra na questão 628 de O Livro dos Espíritos, onde existe uma questão bastante pertinente ao que estamos aí, passando, sobre como observar a verdade. Mas antes de me pronunciar dessa forma, a gente se lembra de uma menção no livro Lázaro e Redivivo, que a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Então, olha a responsabilidade, por exemplo, que temos conosco, para que efetivamente, através das nossas ações, possamos auxiliar aqueles que jornadeiam também conosco. Então, as palavras muitas das vezes se vão, mas as ações, os exemplos, eles estão aí, se apresentando e dando, traduzindo-se em confiança e em trabalho. Verdade significa inteireza de caráter, firmeza de ação, harmonia perfeita entre a consciência e a conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isto é, com a luz interior do espírito. Não estou falando aqui de uma sociedade, estou falando da gente, cada um no seu particular. Assim o mestre também se comportou. Ele tocava os corações, mas existiam aqueles que absorviam melhor as suas lições. E isso se traduzia nas posturas que os homens guardavam e que hoje muitos também guardam. Faz-se necessário, repito, essa reflexão. Então é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, senão ela ofusca. Isso é o que está sendo mencionado no Livro dos Espíritos, na questão 628. Então, é necessário que cada coisa venha a seu tempo. Observemos que a codificação veio num tempo que era possível avançar o entendimento das pessoas, porque já existia um patrimônio de saberes, um patrimônio de conhecimento que permitia também alicerçar aquilo que o nosso querido codificador estava trazendo à luz das nossas almas, à luz dos nossos corações. Então, é um trabalho de muita responsabilidade. Então, observamos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 5, se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Então, a gente para e pensa que cabe-nos também um trabalho íntimo, um esforço, para que nós possamos assimilar o que está aí. E não raro o que a gente observa é a simples leitura, a intelectualização, mas a vivência, a meditação, o entendimento, mas principalmente a vivência, muitas das vezes é rara, quando não simplesmente um lustro social. Então, cada um de nós, no seu particular, buscar as verdades que já estão aí, como mencionei no início, há 21 séculos. O que temos feito dela? O quão especiais estamos nos tornando, não só com Deus, mas principalmente para conosco. Porque é muito bonito, sim, ter a fala articulada, termos um sorriso sustentado pela sinceridade, pela verdade de nossas ações. Então é importante que nós
não ofusquemos essa verdade que se traduz em amor, que se traduz em alegria, que tudo crê, tudo espera, tudo confia, tudo supera. E hoje, perante a enfermidade, que é o que a gente tem observado, quantos não são aqueles que têm se queixado dos momentos que aí estamos vivendo? E não vai como crítica, não estamos aqui para criticar, estamos aqui para refletir. Então, perante a enfermidade desse livro querido aqui, Conduta Espírita, sustentar inalteráveis a fé e a confiança sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. E é assim que nós estamos encarando os momentos pelos quais estamos passando. Quantos não são aqueles que realmente estão nos deixando com um apertinho no coração, uma saudade incrível, porque enquanto estiveram conosco, foram pessoas alegres, otimistas, colocavam-nos para cima. Então, a gente agradece, de um lado, por ter tido a oportunidade de estar com esses companheiros, que hoje já não se encontram tão presentes na forma a qual estamos. Mas esses irmãos, por sua vez, nos auxiliaram também a compreender a vida. Então, hoje, a ciência tem feito o que está ao seu alcance. Quanto não são os irmãos que estão se desdobrando para conquistarem uma vacina para esse momento desafiador que estamos vivendo. Mas onde está a nossa fé? Ao invés de observarmos ações que muitas das vezes, como nosso irmão Pilatos, na sua incúria e no seu entendimento, conduziu, deixou-se, permitiu-se, tamponar os próprios ouvidos, e o nosso querido irmão Jesus fora conduzida naquele momento até a cruz, aquele sacrifício maior. Mas sacrifícios maiores que ele nos deu, e o olhar é muito mais gostoso, o olhar do amor, da fraternidade, do entendimento, do acolhimento, porque ele nos acolhe até os dias atuais e nos acolherá por toda a eternidade. Porque ele não fica a colocar-nos condições, pelo contrário, ele nos dá oportunidades. E, para tanto, sejamos gratos, fazendo bom uso desse momento. Então, nós estamos nos libertando ou ainda estamos nos posicionando naquela forma que não vai como crítica, vai como reflexão, A teimosia, não arredo o meu pé, isso eu não aceito, isso não é para mim. E muitas das vezes a gente deixa um trabalho bonito que nos favoreceria o crescimento por causa do orgulho. Então a gente para e pensa que com o necessário discernimento abster-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. E a gente fica pensando, sinceramente, se não temos responsabilidades, e não se trata de culpar, trata-se de avaliar o que estamos fazendo com a oportunidade que estamos tendo. No livro Os Mensageiros, no capítulo 40, André Luiz e outros irmãos estavam trabalhando, na verdade, junto à atmosfera do nosso planeta, e perceberam algumas nuvens. E olha o que foi dito a eles: são nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre em grupos compactos, obedecendo a princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e em qualquer tempo. Não foi algo que Jesus nos trouxe? Orai e vigiai?
E quer momento este, embora tenha trazido algumas dores, sim, e a gente respeita o entendimento de cada um, mas também tem nos favorecido reflexões outras, a união das famílias, pais que outrora não brincavam com seus próprios filhos, mães que muitas das vezes não despendiam o tempo necessário para com seus rebentos, e hoje se veem, quase que ouvindo a música Ando Devagar porque já tive pressa. Mas é interessante pautar que a nossa mente pode nos curar. E está aqui, em Os Mensageiros, no capítulo 40, o que a gente tem produzido. Então, temos cuidado com as nossas manifestações, principalmente de medo. Quanto não são aqueles que têm medo de barata, medo de se contaminar, medo de doenças, pessoas hipocondríacas, pessoas que com medo excessivo não se permitem viver. Então, sair dessa atmosfera de entendimento para que a gente possa ser feliz e coroar a nossa vida com êxito em ações. Jesus não nos disse que o conhecimento libertaria, não é só informação, é aprendizado. Então a gente coloca que o Evangelho precisa ser sentido, meditado e, acima de tudo, vivenciado. As verdades da sabedoria não repousam na base fictícia dos sentimentos, e sim na luz infinita, que promana do Espírito em suas manifestações de inteligência e sentimentos superiores. Isso está no livro Coletânea do Alain Emmanuel. Então a gente agradece por esse pequeno momento de reflexão que pode se tornar grande na esfera dos seus corações. Agradecidos estamos por estarmos aqui colaborando para que haja esperança, para que a gente conquiste assimile, sorva esse entendimento da vida maior. Aqui estamos e podemos vivenciar esse Evangelho sim. Quando, ao invés de simplesmente entrarmos em discussões estéreis, nós possamos aprender a dialogar, nós possamos aprender a ouvir. Então fica a nossa pequena colaboração. E fechando, não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou por verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Jesus diz a Pilatos que ele veio dar testemunho da verdade, de coisas que ele teve a rica e linda oportunidade de observar a seu tempo. Veio aqui nos abraçar, veio aqui nos auxiliar, veio aqui nos amparar, veio aqui nos dar esperança. Possamos, assim, realizar o que se faz necessário para o nosso próprio crescimento. Vamos orar, agradecendo a Deus pela rica oportunidade de aqui estarmos. Poderíamos estar em esferas outras, onde não poderíamos sentir o ar que hoje, embora esteja infestado de vibrações outras, mas nos permite respirar ou agir com uma certa tranquilidade. Bom Deus, proteja todos nós sem exceção. Muitos são aqueles que não o conhecem ou não se permitem conhecê-lo. Que a tua doce paz possa ser sorvida por cada um de nós